Maria amava Jesus e estava vivendo uma dor profunda após a morte do Mestre. Quando Jesus ressurreto a encontrou, ele trouxe a Maria verdadeiro conforto e paz celestial. Ele a encontrou em sua dor e a chamou para si. No seu abraço seguro, ele abriu os olhos do coração dela para uma nova perspectiva sobre a morte. Através de sua ressurreição, Jesus mostrou a Maria que a morte não tem poder sobre o amor dele. Ele fez isso com Maria e continua fazendo na vida de cada um dos seus. Ele derrotou a morte, o inferno e o pecado e nos deu a salvação. Agora, 2000 anos depois de sua vinda, também nós podemos nos lembrar que mesmo no meio da dor, perda ou luto, sua graça é suficiente e seu amor nos mantém unidos. Era como se o tempo parasse. Enquanto observávamos à distância os guardas zombando de Jesus. Eles o maldiziam como se ele fosse um criminoso maligno. Ele não respondeu, nem tentou fugir a cada vez que eles batiam chicotes sobre a sua pele ferida. Em vez disso, ele apenas ficou ali, com as mãos acorrentadas, sangue caindo no chão com cada golpe brutal que lhe rasgava a pele e a coroa de espinhos, perfurando o topo de sua cabeça. A cena mal começara e já trazia consigo a certeza de que jamais seria esquecida. Quantas noites de sono seriam interrompidas por essa lembrança? Quantos momentos de paz roubados e quantas lágrimas derramadas? Após terem se divertido torturando-o, os guardas pegaram um martelo e um conjunto de pregos enferrujados e o pregaram na cruz de madeira que o haviam obrigado a carregar até o Calvário. Eu senti meu coração ser rasgado pela tristeza a cada batida do martelo e a cada grito de dor que o deixava. Vi meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre e querido amigo morrer diante dos meus olhos. Vê-lo na cruz foi como afogar em câmera lenta rios de dor inundando a minha alma. Não havia maneira de ajudá-lo em seu sofrimento e não havia maneira de detê-los enquanto eles o batiam. O mundo caía ao meu redor e a agonia me consumia, tirando meu fôlego e me deixando vazia, quebrada, com raiva e confusa. Nunca havia me sentido tão pequena. Por que Jesus permitiu que fizessem isso com ele? Por que ele não os impediu? Nós o vimos fazer milagres muito maiores antes. Então, por que ele não fez algo agora? Depois do que parecia ser uma eternidade, vendo Jesus lutar por cada respiração, enquanto a pressão sobre o seu corpo se tornava forte demais para se suportar, finalmente o vimos dar seu último suspiro. Naquele momento pareceu que Deus havia descido dos céus e sacudia a terra. Houve um grande terremoto e o céu ficou escuro. Os guardas, que há poucos momentos estavam rindo, ficaram atônitos e aterrorizados, tremendo, ao pensarem que talvez crucificar Jesus não havia sido uma boa ideia. Eu olhei para a cruz e vi o corpo sem vida de nosso amado Jesus pregado ali. Nunca esquecerei aquela imagem, nem aquele momento. Um momento em que a morte parecia ter derrotado aquele que tantas vezes
falava da vida. Voltei para casa e me revirei vez após vez naquela noite sem conseguir dormir. A minha esperança havia sido crucificada e pensei que era o fim. Mas enquanto cada um dos que amavam a Jesus se lamentavam devastados, o Mestre estava travando a maior batalha e conquistando a maior vitória de toda a história do mundo. Eu não podia imaginar o que aconteceria nos próximos dias e o quão transformadores eles seriam. Eu estava prestes a experimentar restauração e cura e a conhecer um lado do amor que eu nunca tinha visto antes. No final da tarde, depois de Jesus estar morto por algumas horas, um homem chamado José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José queria dar ao mestre o enterro adequado e então limpou, preparou o seu corpo e o envolveu em faixas de linho novo. José havia também separado um túmulo e ali ele colocou o corpo de Jesus. Depois disso, ele partiu, mas eu fiquei lá, olhando para a pedra, tentando compreender tudo o que havia acabado de acontecer. Seus olhos ternos estavam fechados e inanimados lá dentro. Suas mãos, que ele não poupava no serviço aos outros, não mais trabalhavam. Eu só conseguia pensar no quanto sentia falta de Jesus. Como poderíamos superar isso? À medida que a noite se aproximava, uma trupe de guardas e fariseus foi até o túmulo. Eles colocaram uma enorme pedra que fosse difícil de mover e depois os guardas ficaram em volta da entrada para impedir que alguém entrasse. Por incrível que pareça, não era com alguém entrar no túmulo que eles precisavam se preocupar. Nos próximos dias, alguém iria sair de lá. Chegou o fim daquela semana. Eu fui com a outra Maria ao túmulo e encontramos a pedra da sepultura removida. Então nós resolvemos entrar, mas não achamos lá dentro o corpo do Senhor Jesus. Em seguida, enquanto ainda estávamos perplexas com o desaparecimento do corpo do Mestre, vimos 2 anjos com roupas de luz resplandecente vindos do céu. Mal podia acreditar no que meus olhos viram, e então o anjo começou a falar conosco. Nunca esquecerei suas palavras. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem do que ele disse, estando ainda na Galileia: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Ainda inseguras sobre o que estava acontecendo, corremos o mais rápido que pudemos até os demais para contar-lhes tudo o que tínhamos visto e ouvido do anjo. Eles tiveram dificuldade de acreditar em nós, e alguns chegaram a pensar que estávamos delirando. Mas Pedro quis ir ao sepulcro e viu também o túmulo vazio. Os outros foram para casa, mas eu permaneci ali, perto da entrada do sepulcro, chorando. E vi um homem no jardim que falou comigo: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? No início, eu não o reconheci. Estava tomada pelas minhas emoções, dor, angústia, dúvida. E eu sequer sabia por onde começar a responder suas perguntas. Tanta coisa havia acontecido nos últimos 3 dias. Muito da pessoa que eu era morrera com Jesus. Como eu poderia contar tudo isso a ele? Por um momento,
Esqueci o que os anjos haviam dito e pensei que ele poderia ter levado o corpo de Jesus. E então perguntei se tinha sido ele quem havia tirado Jesus do túmulo. Sua resposta mudou tudo. Maria, disse ele, e instantaneamente sua voz me fisgou. Era a voz do meu pastor. Então foi como se o enigma confuso que atordoava o meu coração tivesse sido desvendado de repente e inteiramente. Toda a minha dor, medo e angústia foram aniquilados pelo calor de sua voz. Senti o amor me encher, soprar vida sobre mim, restaurando o que havia quebrado em mim e estabelecendo a paz. Este homem era Jesus, aquele que eu procurava, e estava ali o tempo todo. Quando ele chegou perto de mim, eu estava cega pelo fardo da desesperança. Mas quando ele falou meu nome, sua voz tocou a minha alma. Vê-lo não mudou o fato de ele ter morrido, mas mudou a maneira como eu pensava na morte. Por causa de Jesus, entendo que a morte não é o fim. Por causa do meu Senhor e Salvador, ela não pode manter-me refém e não significa derrota. Em vez disso, através de Jesus e seu triunfo sobre a sepultura, agora sei que mesmo na morte ainda há vida para os que estão em Cristo. Quando sua graça foi de encontro à minha dor, tive a minha esperança renovada, minha paz restaurada e minha alegria vivificada. Meu Jesus está vivo e Ele é a minha esperança.